Eu sinto que eu tenho obrigação de vir aqui te contar por que que eu sumi desse canal e por que que eu acho que o day trade destruiu a minha vida, que eu botei 8 anos, joguei 8 anos da minha vida fora, além de muito dinheiro que eu perdi no caminho, acreditando que eu ia ficar rica com o day trade. Eu quero te contar toda a história de uma forma resumida e aí você vai poder tomar suas próprias decisões daqui para frente sabendo de toda a verdade, tá? Eu comecei o meu primeiro canal de trade em 2017. Eu fui uma das primeiras pessoas a começar a falar sobre opções, sobre OB, né? Na época, era o boom. E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a estudar marketing junto, então eu resolvi fazer um canal e estudar as duas coisas ao mesmo tempo. Só que eu era bem jovenzinha na época, eu tinha 17, 18 anos ali, e eu vi naquilo uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Só que eu nunca realmente tinha trabalhado, já tinha trabalhado sim, tinha feito bicos e tal. Só que eu sempre tive essa ideia de que eu vou ser minha própria chefe, vou trabalhar de onde eu quiser, vou viajar o mundo e tal. E eu vi no trading e no marketing digital uma oportunidade de fazer isso. Então eu aprendi, eu comprei um curso lá de trading e eu aprendia tudo e ensinava no canal. Só que eu fui, com o tempo, percebendo que eu não tinha a cabeça para aquilo. Só que para eu decidir que eu realmente não tinha essa cabeça, demorou 8 anos. E nesse tempo que eu ficava mentindo para mim mesma, até fiz algumas anotações aqui, ó. Joguei 8 anos da minha vida fora. Foi ano passado que eu decidi parar totalmente com o trading, porque eu já tinha perdido muito dinheiro. Eu devo ter perdido mais de 150 mil reais durante desse tempo, porque eu não tinha mais para perder. Porque se eu tivesse mais para perder, provavelmente tinha ido também. Eu ganhava bastante dinheiro e perdia bastante dinheiro. Então, às vezes, eu tinha a sensação de que eu ganhava muito, mas logo em seguida eu perdi o dobro, o triplo, e às vezes ficava um tempão só perdendo, tirando dinheiro, não sei da onde, né? Porque o dinheiro que eu ganhava com o canal no YouTube, eu ia perdendo ele todo no mercado. Eu conquistei, sim, nos últimos vídeos você pode ver que eu morava numa cobertura lá que eu gostava muito, bancava muito, eu sempre tinha grana, mas ao mesmo tempo eu sempre perdia muita grana no mercado. Então, se eu ganhava, vamos supor, 10 mil reais no mês, 5 mil reais eu jogava fora no mercado com aquela sensação, mentindo para mim mesmo, de que eu ia conquistar aquilo ali, que eu ia conseguir dar a volta por cima, que eu ia parar de cometer os erros que eu estava cometendo, mas isso não aconteceu. Então, tem vários motivos pelos quais isso não aconteceu, mas eu vou te dar alguns aqui, tá? Eu também, na época que eu criei meu primeiro canal lá, eu comecei a acompanhar esse movimento de várias pessoas começarem a criar canais e falar sobre o assunto também, e eu vi muitas dessas pessoas ficar rica muito rápido. E aí eu ficava pensando, pô, só eu não consigo, né? Só eu não consigo ganhar dinheiro nisso. E ao mesmo tempo eu tenho a consciência tranquila de que eu nunca menti nos meus vídeos falando, vocês vão ficar ricos com isso. Eu sempre, pelo contrário, eu sempre mostrava a parte ruim, porque era o que eu estava passando. Então, se vocês forem ver aí nos meus vídeos, claro, tem um ou outro que eu mesmo mentindo para mim mesma, falando, não, agora vai, agora eu tenho um plano e tal, só que eu não conseguia seguir o plano. E também o mercado ele não é feito para isso, principalmente aqui opções, né, coisas de curtíssimo prazo, ele é feito para te fazer ficar viciado. E foi o que aconteceu comigo, eu fiquei viciada, eu mentia para mim mesma, eu mentia para as outras pessoas, eu operava escondida, eu fazia tudo que um viciado em qualquer outra coisa, em álcool e tal, faz. Então, só que tipo, eu mentia para mim achando que não era isso, que eu ia conquistar, eu ia dar a volta por cima porque eu via muita gente fazendo. E aí esses vários traders aí que com o tempo eu fui acompanhando que ganhavam muito dinheiro, ficaram milionários e tal, vários deles, eu tenho certeza que não ganham, nunca ganharam dinheiro também com o mercado. Certeza, tá? Porque alguns conhecidos meus tinham contato lá da EQ Option e a EQ Option falava que não tinha brasileiro nenhum com saldo positivo. Então, eu sabia que muito daquelas coisas
era o fake para poder vender curso, para poder fazer essa parte de marketing. O que não é um problema. O problema é você mentir para as pessoas, né? Tanto que alguns foram presos depois por lavagem de dinheiro e esse tipo de coisa que eu nem vou entrar muito em contato, mas pelo menos eu perdi todo o meu dinheiro, né? Eu até criei um grupo na época lá de operações que a gente eu achava uma época que o problema era que eu não tinha dinheiro suficiente para operar tranquila e tal. Consegui juntar 20 mil reais, cobrando uma cota de 50 reais, porque eu falava assim: olha, tem muito risco, pode ser que dê tudo errado, como deu tudo errado. Eu tenho um grupo ainda até hoje, quando eu tiver dinheiro, eu vou devolver os 50 reais para as pessoas. Mas o que acontece foi que eu perdi, fui perdendo e fui colocando dinheiro de aluguel e fui me ferrando bonito, tá? Eu tive vários altos e baixos nesses 8 anos, mas eu quero te dizer que o trading não é brincadeira e ele não vai te enriquecer, muito provavelmente. A não ser que tu já comece do jeito certo. A questão aqui é que a gente fica um tempão fazendo a coisa errada e acha que uma hora, milagrosamente, a coisa vai acontecer. Eu decidi que eu não ia mais fazer trade, eu saí totalmente, tá, desse mercado. Hoje em dia eu não aconselho para ninguém, porque realmente foi algo que tudo que eu conquistei nos 8 anos que eu fiquei trabalhando com YouTube, trade, conhecendo pessoas relacionadas a esse mundo, hoje para mim não vale mais nada. Porque eu não tenho intenção nenhuma de voltar a fazer aquilo que eu fazia antes, eu não tenho intenção nem, porque eu sei como aquilo me machucou, quase que eu perdi meu relacionamento também, porque eu já não tinha dinheiro nenhum, e aí eu pegava o dinheiro que tinha lá para pagar aluguel, os últimos 1.500 reais eu perdia no mercado também, daí surgia um outro dinheiro, eu botava lá, perdia tudo, e isso é uma droga, é péssimo. Se você está passando por essa situação agora de ficar perdendo e desesperado, cara, eu fui parar no hospital tive visão dupla por causa do estresse. Eu tive crise de pânico, eu tive tudo que você pode imaginar, tudo não, né? Mas eu tive, realmente eu cheguei num nível muito elevado do quão prejudicial para a saúde isso é. E daí agora, recentemente teve o lance lá da CPI das bets, né, e tal, e eu fiquei pensando, pô, eu podia estar aí. Se eu tivesse feito muitas das coisas lá que eu vi as outras pessoas fazendo, né, para divulgar de uma forma totalmente ilícita. Algumas empresas queriam fazer parcerias, aquelas contas fakes lá, que eu sempre deixei bem claro também no canal, quando era, quando não era. E, na verdade, quase nunca era, né, porque eu não queria usar aquela conta fake, a não ser que fosse para testar alguma estratégia específica e tal. Mas, enfim, a questão é que esse mercado é uma droga, tá? É bem ruim mesmo. Eu não aconselho. O que eu tô fazendo hoje, então? O que foi de bom, né, nesses 8 anos? Porque, querendo ou não, mesmo tendo sido uma montanha-russa e acabado no fundo do poço, eu aprendi muitas coisas, conheci muitas pessoas legais aqui que também tinham esse sonho de viver de trading. E para mim, a coisa mais importante que eu conquistei foi a habilidade de conseguir me comunicar com a câmera, conseguir criar conteúdo que as pessoas têm interesse. Então, para mim, hoje é isso, tá? Hoje o que eu tô fazendo é isso. Eu descobri os canais Dark, inclusive eu fiz um curso lá de um cara que eu vou deixar o link na descrição se você quiser conhecer, que é basicamente você não depende de o único investimento, talvez, que você vai ter que fazer de dinheiro é comprar o curso, que é bem baratinho, acho que é 197 pila, sei lá, e ele vai te passar bem passo a passo como você faz para criar um canal sem aparecer, tá? Você não precisa aparecer. Inclusive, o que eu tô criando são canais em inglês e eu divulgo lá daí produtos relacionados àquilo em inglês também, mas o objetivo é justamente ganhar dinheiro sem precisar investir esse dinheiro aí em qualquer outro lugar, ou sem precisar mentir para ninguém, ou sem precisar enganar, enfim, sem precisar passar por essa montanha-russa. A única coisa que eu tenho que fazer é criar os vídeos ali, 1, 2 horas por dia. Eu consigo criar com inteligência artificial. Ainda não estou tendo os resultados que eu quero, mas os canais já estão começando a ter visualizações. Daqui a pouco um vídeo bomba e eu consigo fazer uma grana aí que eu jamais pensaria. Só que além disso, né, inclusive isso que eu tenho para dizer para vocês agora, que é realmente o que eu acho
que eu queria que tivessem me dito na época. Se eu tivesse focado no YouTube e falado sobre qualquer outra coisa, hoje eu já estaria muito rica, muito mais saudável mentalmente, porque o que eu sinto hoje é que parece que eu nunca vou conseguir ficar rica, mesmo eu tendo muita fé que eu vou conseguir, eu sei que eu vou, mas às vezes parece que, pô, eu sou uma fracassada e nunca vai dar certo, sabe? Isso é ruim. Isso que me causou foi o trade, porque antes eu sempre sempre ia fazendo as coisas sabendo que um dia ia dar certo. Eu sei que vai dar certo, né? Só focar e fazer isso que eu tô fazendo agora, que eu sei que vai ter um resultado legal. Mas o trading, o vício no trading, ter perdido tanto dinheiro e ter me frustrado tanto, fez com que a minha cabeça me sabotasse o tempo todo, me sabota, sabe? Então eu tô fazendo uma coisa ali, daí fico aqueles pensamentos de que não vai dar certo e tal, mas mesmo assim eu vou continuar fazendo. E aí eu queria realmente deixar essas duas coisas aqui para você, essas duas dicas aqui para você, que é: se você tá ainda no mercado há um tempo e não tá conseguindo ganhar dinheiro, nunca conseguiu ganhar dinheiro, seja totalmente honesto com você mesmo, porque eu não era. Eu ficava pensando, não, mas eu ganhei dinheiro ontem e tal, mas aí eu ia ver lá no mês, eu tinha perdido 10 vezes mais do que eu tinha ganhado. Seja honesto com você mesmo e procure algo que realmente tem o potencial de te fazer ganhar dinheiro sem que você precise acabar com a sua vida por isso. Nesse caso hoje, eu digo que é o YouTube, não precisa investir nada de dinheiro, só criar os conteúdos, uma hora. Tem toda uma técnica, o YouTube é bem preto no branco, assim, de entender como é que funciona, e esse curso aí, que eu vou deixar o link na descrição, ele explica totalmente. É claro que eu vou ganhar uma comissão, né, se você comprar o curso, então eu já deixo isso bem claro, mas eu comprei o curso, eu fiz o curso, eu participei do grupo lá e meus resultados já estão aparecendo. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais disso, comenta aí. Mas a ideia é que hoje eu digo assim, ó, não vale a pena, tá? O mercado, o day trade. Quem tem dinheiro vai perder e quem não tem dinheiro também vai perder, vai tirar dinheiro da que para perder no mercado e vai acabar se ferrando ainda mais. Então, uma última frase que eu quero deixar para você aqui é: esqueça o dinheiro que passou, o dinheiro que você perdeu, o dinheiro que foi embora, ou viverá para sempre em agonia. Então eu sempre ficava pensando, putz, mas eu já perdi tanto, eu preciso equilibrar, eu preciso. E aí eu só ia perdendo mais e mais e mais e mais dinheiro, até que hoje eu não tenho nada, entendeu? Eu não tenho nada na minha conta, eu tenho uma dívida de mais ou menos 100 mil reais que eu deixei aluguel atrasar, enfim. Não vou entrar muito nesse papo triste, mas eu sei que o futuro me reserva grandes coisas, porque eu aprendi com os meus erros, ainda sigo aprendendo, e eu quero deixar esse alerta para você. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. A minha derrota, espero que tenha feito sentido para você não continuar dando murro em ponto de faca. E talvez a gente se veja no próximo vídeo. Tchau!